Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão, informando que já estamos inseridos no sistema YouTube, portanto, com transmissão ao vivo pela internet de mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Inicio cumprimentando os eminentes colegas, senhor procurador regional eleitoral, senhor advogado, doutor Marcelo, que fará a sustentação no primeiro da pauta, cumprimentando os nossos servidores e ao público em geral. Fica aprovada a ata da sessão anterior em razão de ausência de qualquer impedimento ou modificação sugerida. O primeiro da pauta, com sustentação oral, como já dito, é 1.1 PJE 0601712, prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, eleições de 2018. O requerente nesses autos é o PSC, Partido Social Cristão, através da sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso. A relatoria é do Dr. Jackson Coutinho, a quem passo a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, corregedor. Bom dia, procurador da Eleitoral. Bom dia, Marcelo Juventino, doutor advogado. Seja bem-vindo. Trata-se de prestação de contas do Partido Social Cristão, PSC-MT, relativa ao pleito de 2018. Consoante a certidão inserida no ID 18812.672, não houve impugnação à presente prestação de contas. O órgão técnico deste tribunal, no relatório preliminar para a expedição de diligências, detectou irregularidades na presente prestação de contas que ensejaram sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades, o partido apresentou petição e documentos. A CCIA, após realizar os procedimentos de análise, em parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalva das contas em apreço em razão de haver apenas as seguintes impropriedades. 1. Houve omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial. 2. Foram declaradas por outros candidatos ou partidos políticos transferências recebidas do prestador de contas em exames, mas não registradas na sua prestação de contas, revelando inconsistência das informações declaradas. 3. Foram identificadas as seguintes omissões relativas a despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissões de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 56, inciso 1º, linha G. Item 4. Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, artigo 56, inciso 1º, linha G também, e inciso 2º. E 5. Foram selecionados os financiadores de campanha Marcelo Juventino Coelho e Manuel Correia Nicolau de Mello, devendo ser apresentados os respectivos recibos eleitorais para comprovação. 6. Os recursos estimados em dinheiro não foram detalhados adequadamente, estando ausentes as seguintes informações: ausência de avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador de contas, bem como a apuração dos preços praticados no mercado. Item 7. Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle, concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o artigo 50. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela aprovação com ressalvas. É o relatório. Relatado, passo então a palavra ao doutor advogado, doutor Marcelo Juventino Coelho, que falará em nome do requerente, pelo prazo regimental. Está sem som, doutor Marcelo. Marcelo, o senhor está me ouvindo? Estava conectado até agora e não sou. Só já ativado. Está ouvindo? Pois não, doutor Marcelo, pode? Tá, ok. Agora estamos ouvindo. Ok.
Senhor presidente, desembargador Gilberto Giraldelli, desembargador corregedor Sebastião Barbosa Farias, em nome dos quais estendo os cumprimentos aos demais membros desta Corte. Excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Pedro Pochem, meus cumprimentos. Colegas advogados que nos assistem, prestigiando os trabalhos desta Corte pelo meio virtual da internet. Senhor relator, trata-se de uma prestação de contas de campanha relativa às eleições de 2018. De fato, algumas irregularidades ocorreram, a exemplo daquelas que Vossa Excelência, Sua Excelência, o relator, apontou, que o atraso da conta parcial, número 2, a tarifa bancária de R$ 13,20 depositada na conta de Vana Paula, que também foi registrada na prestação de contas anual. Enfim, há também algumas sobras de campanha que também foram contabilizadas. Por fim, todos esses pontos, todas essas irregularidades não afetam a rigidez da prestação de contas, do que se refere à destinação, à origem e à destinação dos recursos que a agremiação partidária geriu nessa prestação de contas. Portanto, em sintonia com o parecer do Ministério Público Eleitoral, a agremiação partidária pugna pela aprovação de suas contas, bem verdade, concordando com as devidas ressalvas. São essas as nossas fundamentações, senhor presidente. Agradecemos a oportunidade e a atenção dispensada por Vossas Excelências a esse advogado. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação do doutor Marcelo e já passo, então, na sequência, a palavra ao Ministério Público para a sua manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a outros julgadores deste tribunal, mas especialmente ao doutor Marcelo Coelho, em razão de sua sustentação. E quanto ao mérito, sem delongas, ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado, doutor Jackson, retorna a palavra ao eminente relator. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Pedro. Conforme relatado, essa CIA vem como órgão ministerial, após a análise dos documentos apresentados pelo prestador de contas, manifestaram-se pela aprovação com ressalva. Ao analisar detidamente as propriedades apontadas, cheguei à mesma conclusão. Quanto ao atraso na entrega da prestação de contas parcial, item 1.1, e a omissão de receitas na prestação de contas parcial, item 4.3, são de ordem meramente formal, que não comprometeram a eventual fiscalização e análise das contas por parte dessas justiças especializadas, passíveis não somente de ressalva, conforme já assentado no acordo do eminente relator Pedro Sakamoto 27077. Com relação à irregularidade do item 2.1, qual seja, declaração por outros candidatos ou partidos políticos de transferência recebida do prestador de contas em exame, mas não registrado na sua prestação de contas, o partido informou que houve a transferência do valor de R$ 13,20 à vereadora Vana Paula de Mato Falcão, referentes a uma tarifa para encerramento da conta da candidata, tendo sido declarado na prestação de contas do exercício financeiro de 2018. A equipe técnica, por sua vez, informou que, da análise da prestação de contas anual da agremiação, constata-se nos livros de área e razão a contabilização da transferência do valor de R$ 13,20, estando coerente com o movimento bancário da conta, mas alerta que tal valor deveria estar registrado tanto na prestação de contas anual quanto na prestação de contas eleitoral. Caso semelhante ocorre no item 2.2, que faz referências a omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas identificadas pelo órgão técnico, no valor de R$ 18 mil. Em sua defesa,
A agremiação informou que as referidas despesas foram devidamente declaradas na prestação de contas anual do exercício financeiro de 2018. Referida informação foi confirmada pela unidade técnica que declarou: da análise da prestação de contas anual da agremiação, constata-se nos livros de área e razão a contabilização das notas fiscais 18, 19 e 21, estando coerente com o movimento bancário da conta do fundo partidário. Contudo, tais notas fiscais deveriam estar registradas tanto na prestação de contas anual quanto na prestação de contas eleitoral. Outro sim, quanto às divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, item 3.5, o partido declarou que tais valores referem-se às sobras de campanha transferidos para a conta de outros recursos e contabilizados de acordo com a prestação de contas do exercício 2018. De fato, a equipe técnica confirmou a alegação do partido. Da análise da prestação de contas anual da agremiação, constata-se nos livros de área e razão a contabilização das referidas sobras de campanha. Contudo, tais valores deveriam estar registrados tanto na prestação de contas anual quanto na prestação de contas eleitoral, e conclui que tal impropriedade foi esclarecida. Por fim, quanto aos itens 4.1, 4.1 e 4.2, caso semelhante ocorreu uma vez que as falhas foram devidamente esclarecidas na prestação de contas do exercício financeiro de 2018. Se não, vejamos, a equipe técnica alegou que não foram apresentados os respectivos valores de mercado da comprovação das doações estimadas recebidas de terceiros pelos serviços contábeis no valor de R$ 3.000 e jurídico no valor de R$ 3.000. Por sua vez, o órgão partidário informou que apresentou o termo de doação de serviços contábeis e o recibo eleitoral e, com relação à doação de serviço profissional de advocacia, não houve tal fato, como esclarecido na prestação de contas retificadora, sendo que o profissional fora contratado e pago mediante as notas fiscais 18, 19 e 20, informadas no item 2.2. Além disso, informou que não houve doação de serviço advocatício e alegou que os serviços estimados do contador é o que se pratica no mercado. Em análise aos documentos e informações apresentadas, a equipe técnica informou que, da análise das informações da prestação de contas retificadora, constata-se a retificação informada, sendo registrado apenas os serviços contábeis. Da análise da prestação de contas anual da agremiação, constata-se no livro diário a contabilização das notas fiscais 18, 19 e 21, estando coerente com o movimento bancário da conta do fundo partidário. Contudo, os valores das despesas com a prestação de contas da eleição deveriam estar registrados tanto na prestação de contas anual quanto na prestação de contas eleitoral. Informou ainda que a agremiação não juntou nos autos o comprovante da avaliação realizada dos preços habitualmente praticados pelo prestador de serviços contábeis, em clara afronta ao disposto no artigo 56, inciso 1º, linha D. De fato, as receitas estimadas em dinheiro devem vir acompanhadas da avaliação dos preços praticados no mercado, com a apresentação de recibos eleitorais na forma 56 da Resolução 23.553. Porém, as referidas inconsistências não têm o condão de vulnerar a confiabilidade das contas, uma vez que foram esclarecidas através da prestação de contas anual. Assim também entendeu a douta Procuradoria em seu parecer. Nos mesmos sentidos, trago julgados de outro regional que eu peço bem para não ler. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, com fruto no artigo 77, inciso 2º da Resolução 23.553/2017, voto pela aprovação de contas com ressalvas. Da aprovação com ressalva das contas da campanha do Partido Social Cristão referente às eleições de 2018. É como voto. Com o relator, excelência. Como autoriado, né? Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator, senhor presidente. Fábio Henrique. Presidente, voto com o relator. Bruno. Acompanho o relator, senhor presidente. Resultado, o tribunal, à unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do PSC, Partido Social Cristão de Mato Grosso, referente às eleições 2018
em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado para esse julgamento. Doutor Marcelo, agradecemos a participação de Vossa Excelência e até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia. Obrigado. O próximo da pauta é o 1.2, é o PJE 0, isso aqui é 000056, é uma prestação de contas de partido político de exercício financeiro referente a 2016, é do PT, Partido dos Trabalhadores, através do seu diretório estadual de Mato Grosso. A relatoria é do Dr. Bruno de Oliveira Marques. Antes de passar a palavra ao Dr. Bruno, só quero fazer uma referência aqui, que nós já obtivemos essa informação antes de iniciar o julgamento, que este é o primeiro processo que nós estamos julgando, que é migrado daquele sistema de migração que saiu dos processos físicos e já veio aí pelo meio eletrônico. Então, essa vai ser uma nova realidade, né, no nosso Tribunal Regional Eleitoral, fruto, se é que podemos falar alguma coisa de pandemia, dos lados positivos da situação, seria esse que praticamente nos obrigou, mas a realizar o máximo possível de inserção de processos pelo meio eletrônico. E esse aqui já é o primeiro, que é o que inaugura essa nova etapa, que certamente será uma realidade do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso nos próximos processos, nos próximos feitos que serão colocados em julgamento nas nossas sessões ordinárias. Então, com a palavra, o eminente relator, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral. Parabenizar a Vossa Excelência e a competente equipe desta corte, que, como Vossa Excelência bem disse, é a migração do processo físico para o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico nesta corte eleitoral já é uma realidade, mas passamos agora a extirpação do estoque dos processos físicos, né, fazendo esta migração, que continua ainda no físico, será migrado para o processo judicial eletrônico. Senhor presidente, eminentes pares, como apregoado, se trata aqui de uma prestação de contas do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, PT, relativas ao exercício financeiro de 2016. Publicado o edital, não houve impugnação das contas por qualquer dos legitimados, conforme certificado às folhas 628. A CCIA manifestou-se em relatório preliminar e, posteriormente, da mesma forma, porque detectou novas irregularidades pela intimação do partido para prestar esclarecimento, o que o partido fez na segunda oportunidade. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. Ressalto que o órgão técnico, por sua vez, manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral. Presidente, também apenas para deixar os registros de cumprimentos a todos os servidores, a equipe técnica deste tribunal, por este grande feito de digitalização desses autos físicos, realmente colocando o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso na vanguarda aí do sistema de justiça. Então, deixar aqui meus parabéns. E com relação ao parecer, eu ratifico, presidente. Ratificado, doutor Bruno. Retorna a palavra, Vossa Excelência. Doutor Bruno, Vossa Excelência está sem o som. Voto aqui. Muito bem. Aí. Senhor presidente, eminentes pares, eu ressalto a Vossas Excelências que eu estou aprovando com ressalvas as contas, em consonância com o parecer ministerial. Nós temos uma irregularidade e duas impropriedades. A irregularidade consiste no pagamento de despesas com recurso do fundo partidário no valor de R$ 1.655,94, sem que a agremiação partidária tenha trazido aos autos os documentos fiscais respectivos, o que constitui uma irregularidade material. Foram 3 transferências online e um cheque compensado que totalizaram a quantia de R$ 1.655,94. Nós temos uma impropriedade também,
que diz respeito ao pagamento de despesa que não é prevista no rol daquelas autorizadas pelo artigo 17 da resolução TSE 23464, que agora é mais atualizada, que vigerá por todas as eleições, e o artigo 44 da Lei 9.096 de 95, que é especificamente o pagamento de gastos com avarias de veículo locado. Esse valor pago foi no valor de R$ 295. Por fim, senhor presidente do Ministério, nós temos uma outra impropriedade que diz respeito à não aplicação do percentual mínimo de 5% do valor recebido a título de fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Pelo valor da movimentação financeira do partido, ele deveria fazer aplicação na criação e manutenção desses programas, deveria fazer a aplicação do valor correspondente a aproximadamente 14 mil, ele fez prova de que fez a aplicação de apenas 5. Ele sustenta, no entanto, que o restante, 9 mil e alguma coisa, estariam em saldo na conta do Fundo Partidário Mulher, uma conta do Fundo Partidário Mulher. Juntou extrato. No entanto, esses extratos não dizem respeito àquela conta. De forma que eu estou deixando de reprovar as contas em razão dessa impropriedade, que é grave, porque nós tivemos aí, em 2019, uma lei, especificamente que alterou a Lei 9.096 de 99, em suas disposições transitórias, e que ela assenta que esta impropriedade, ao menos até o ano de 2020, até os exercícios de 2020, não poderiam render ensejo à aplicação da penalidade de reprovação das contas. Então, eu estou em consonância com o parecer ministerial, julgando aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, referente ao ano de 2016. Estou também determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do importe de 1.950, que foram aquelas despesas efetuadas sem a comprovação fiscal e aquela despesa não admitida pela resolução. Eu estou determinando ainda a aplicação de 9.222,74, com acréscimo de 12,5%, previsto no parágrafo 5º do artigo 44, que é aquela multa que é aplicada se o partido descumprir a aplicação do percentual mínimo. Estou aplicando, então, determinando, então, a aplicação desses 9.222,74, com o acréscimo da multa de 12,5%, em atividades direcionadas à participação e inclusão das mulheres no exercício financeiro seguinte ao trânsito em julgado. Estou também, senhor presidente eminentes pares, em consonância precedente desta corte, foram tomados, eu ainda não tinha assento neste tribunal, pelo desembargador Sebastião Barbosa e também pela doutora Vanessa Curti, que em consonância com aquelas alterações que eu assentei na Lei 9.096, especificamente no artigo 55A a C, o que aqueles artigos dizem? Que constituiu ou instituiu uma anistia aos partidos políticos que violassem a regra da aplicação do percentual mínimo. E essa anistia seria aplicada quando os partidos não tivessem aplicado o percentual mínimo até as eleições de 2018, a lei de 2019. Então, até 2018, os partidos que não tivessem aplicado o percentual mínimo ficavam livres da desaprovação e também livres da aplicação da multa. Ocorre que esta lei sobreveio a este processo de prestação de contas e o partido não trouxe aos autos, após a sua superveniência, informações de que ele havia cumprido os requisitos para não incidência da multa anistiada por essa lei. Quais são os requisitos? Que até 2018 ele tenha aplicado o recurso que ele deixou de aplicar na promoção, na criação e manutenção de programas de promoção
a defesa da participação política da mulher, que ele tem aplicado esse recurso, que no caso, em 2016, ele deixou de aplicar 9.222, que ele tem aplicado no financiamento de campanha de mulheres até 2018. Ou então que, se ele não aplicou no financiamento de campanha das mulheres em 2018, que ele faça a compensação, ou seja, a aplicação desses recursos na criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres até este exercício, que é o exercício de 2020. Então, o que disse essa corte? Que na fase seguinte, que seria na fase de cumprimento de sentença, se o partido fizer esta demonstração, ele ficaria anistiado da multa e não do cumprimento da aplicação do valor de R$ 9.222. Essa é a conclusão do voto, senhor presidente. Pela aprovação com ressalvas, restituição de R$ 1.950,94, determinação de aplicação de R$ 9.222,74, com acréscimo de 12,5% em atividade direcionada à participação e inclusão das mulheres no exercício financeiro seguinte ao trânsito de julgado, com a possibilidade de anistiamento da multa, nos termos de precedente desta corte, nas hipóteses em que, na fase de cumprimento de sentença, o partido comprove que tenha utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, ou que fez a compensação de que trata o artigo 55, ou seja, tem aplicado esses recursos na finalidade específica até o exercício de 2020. Como voto, senhor presidente? Como vota, doutor Jackson Coutinho? Como relator. Doutor Iali? Como relator. Doutor Sebastião Barbosa? Como relator. Doutor Sebastião Monteiro? Apoio relator. Doutor Fábio Henrique? Relator, senhor presidente. Então, o tribunal, à unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido dos Trabalhadores, PT, referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Bom, nós temos agora, esse aqui, a pauta que nós acabamos de cumprir é a de PJI. Nós temos um processo físico, que o primeiro deles é um pedido de vista, né? Que é o 2.1, doutor Jacques. Vossa Excelência que havia feito o pedido dessa vista, não é? É o embargo de declaração, desculpa, é só para falar o número, 2.1 é o processo 18.440, trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos, recurso criminal, ação penal, crimes eleitorais, crimes contra a fé pública eleitoral, falsidade ideológica, uso de documento falso para fins eleitorais, inscrição fraudulenta na 6ª Zona Eleitoral de Cáceres, Ministério Público. O embargante é o Ministério Público Eleitoral, o embargado é o o senhor Edson Jesus das Neves, que é defendido aqui pela Defensoria Pública da União. A relatoria é do doutor Bruno, que, para situar os eminentes pares, na sessão anterior, deu parcial provimento aos embargos e atribui efeito modificativo ao acordo para afastar a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Quem pediu vista dos autos foi o doutor Jackson Coutinho, a quem tenho a satisfação de passar a palavra. Só para justificar, senhor presidente, até eu demorei um pouquinho para trazer esse processo em pauta, porque é uma matéria muito controversa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, tá? Mas, para resumir, no final vou chegar à mesma conclusão que o doutor relator, mas peço bem para ler o voto para que todos entendam. Trata-se de embargo de declaração com efeitos modificativos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do acordo que proveu parcialmente o recurso do acusado, redarguindo obscuridade na afirmação de trânsito em julgado da acusação, bem como contradição entre a classificação de crime formal atribuída ao delito de inscrição fraudulenta do eleitor e a condenação por tentativa. Quanto à primeira matéria, verifico que o doutor relator
outorgou provimento aos embargos declaratórios, reconhecendo inexistir trânsito em julgado da acusação em razão do provimento parcial do recurso, fato que lhe confere interesse recursal e afastaria a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Acompanhe o eminente relator no particular sem maiores digressões. Em relação à segunda matéria, verifico que o órgão ministerial pretende que, reconhecida a natureza formal do delito, seja declarada a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da modalidade tentada, pronunciando o decreto condenatório de forma consumada. Habilite consigno que o tipo penal em discussão descreve um resultado naturalístico, cuja ocorrência, em regra, é prescindível para a consumação do delito. Se não, vejamos, artigo 289, inscrever-se fraudulentamente eleitor. Esta Corte Eleitoral possui precedentes, inclusive de minha relatoria, assinalando que a inscrição fraudulenta é crime formal. Se não, vejamos. E aqui é o recurso criminal 452, acordo 27623. E também há uma outra jurisprudência de lavra do ex-juiz dessa corte, Ulisses Abento dos Santos, recurso criminal 4545, acordo 26144. Até esta altura do raciocínio, inexistem maiores controvérsias. A dúvida se instaura a partir do momento em que se torna necessário definir se, com o ato de entregar o documento, já se inicia a execução do crime de inscrição fraudulenta? E caso a resposta seja positiva, é que surge a segunda dúvida. O delito de inscrição fraudulenta admite a causa de diminuição da tentativa? Nunca é demais lembrar que as fases do intercrimes, ou seja, o caminho do crime, só se pune a execução e a consumação exaurimento. É excepcionalmente nas lições de Kleber Masson, os preparatórios nas hipóteses em que a lei optou por incriminá-los de forma autônoma, chamados de crime de obstáculos. De acordo com a resolução 21538/2003 do TSE, mais especificamente no artigo 9º, aduz que o atendente à Justiça Eleitoral preencherá o RAI ou digitará as informações do sistema de acordo com os dados constantes do documento apresentado pelo eleitor, complementados com suas informações pessoais, e acrescenta que o RAI deverá ser preenchido ou digitado e impresso na presença do requerente. Nada obstante os delitos formais, de regra, são unissubsistentes, no crime de alistamento eleitoral, conforme a resolução reto, é clara a pluralidade de atos para que haja a consumação. E ao que me consta, em caso, a partir do momento em que o eleitor faz entregas dos documentos, no meu entender, se inicia a execução do crime de alistamento. Repito, o acusado compareceu ao cartório eleitoral munido de documentos que possuía pleno conhecimento de serem falsos, no intuito de obter a inscrição fraudulenta, e os entregou ao chefe de cartório. Portanto, plenamente punível, iniciou-se a execução. Resta agora saber se cabível a tentativa. O eminente relator traça a distinção quanto ao número de atos exigidos para a consumação do delito, diferenciando os crimes unissubsistentes praticados em um único ato de crimes plurissubsistentes, que exige-se a prática de mais de um ato para sua configuração. Sem desdouro, cumpre ressaltar que a jurisprudência é controversa, existindo corrente tanto pela admissão quanto pela não admissão nos crimes formais da causa de diminuição relativa à tentativa. Os que entendem pela não admissão se escoram no argumento de que o delito de inscrição fraudulenta se consuma com um simples comparecimento ao cartório com o dolo genérico, consumação antecipada, independentemente da obtenção do resultado, conforme alguns precedentes que vou pedir para não lê-los. Contudo, ao se verificar na resolução, nota-se que a pluralidade de atos é visível e que, ao entregar os documentos para a chefe de cartório, pudesse conferir e preencher o RAI, neste momento que ela sai para conferir,
este se esvai do cartório, ou seja, o crime só não se consumou por vontade alheia do agente. Dessa forma, com essas considerações, rendo minha tese esposada pelo eminente relator, a quem externo louas pela erudição e cabedal jurídico, e como voto. Então, eu estou acompanhando o relator. Em essência, está acompanhando o que ele está dando parcial provimento só para afastar a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Não é isso, doutor Bruno? Senhor presidente, se me permite, eu vou... É exatamente isso, mas se me permite, eu agradeço, doutor Jacques, pelos elogios que Vossa Excelência fez. Eu rapidamente, eu confesso que eu não baixei o voto e está em outro computador com essa história de pandemia aqui, você pula para lá, pula para cá, mas eu me recordo um pouco dos fatos e eu faço um breve apontamento, porque o Dr. Jacques é o último a votar e eu fui o relator da matéria. Este é um caso daquele cidadão que em Cáceres, ele foi se inscrever e eu acho que o Dr. Iali não participou do julgamento inicial, nenhum deles. Né? Está aguardando, cidadão... consta como está como aguardando. Na verdade, dá uma retificação. Na verdade, o Dr. Jackson é o primeiro a votar. É isso que eu ia falar. Acho que o Dr. Jackson é o primeiro vogal. Exatamente, é o primeiro vogal. Tá. Me desculpe. É porque nos embarques, tá certo, me desculpe, porque fui eu que fui o relator, porque quando o Dr. Jackson vota como relator, eu sou o último a votar. Me desculpe, senhor presidente. Então, rapidamente... me permite, senhor presidente, fazer uns apontamentos? Para sintonizar os colegas aí. Sintonizar, exatamente. Aqui foi um cidadão, salvo engano, foi Joarides, né? Ele foi no cartório de Cáceres fazer uma inscrição eleitoral. Se descortinou depois que era um rapaz que já tinha vários crimes, era foragido da justiça. E ele chegou lá com 2 documentos, um RG falso e uma carteira de reservista que era verdadeira, mas ele colocou a foto dele. Então, falsidade também. Mas um era contrafeito, o outro ele colocou a foto dele na carteira. Ele chegou lá para se inscrever como eleitor, entregou os documentos e a chefe do cartório, ela olhou aqueles documentos, os documentos eles não tinham a falsidade não era vista... Era grosseira. Não era grosseira, né? E, então ela deu uma... Obrigado, senhor presidente. Ela deu uma olhada naqueles documentos e ela desconfiou por quê? Porque o cidadão, ele colocou a mesma foto em documentos que foram tirados em datas distintas. Melhor dizendo, documentos que foram expedidos em datas distintas. Um documento era de 2009, um exemplo, o outro era de 2012. Falei, mas a mesma foto está estranha. Aí ela falou, o senhor aguarda um pouquinho. E aí ela se retirou. Quando ela se retirou, o que o cidadão fez? Foi embora, tomou rumo ignorado. Tanto é que o processo ficou suspenso por vários anos pela aplicação do artigo 366. Então vem o Ministério Público e denuncia esse cidadão por 2 crimes. Inscrever-se fraudulentamente eleitor, em sua forma tentada, em concurso com o crime de falsidade documental para fins eleitorais. Falsidade documental para fins eleitorais. O juiz sentenciou ele condenando na forma postulada pelo Ministério Público. Inscrição fraudulenta tentada em concurso formal com um crime de uso de documento falso para fins eleitorais. O Ministério Público, a defesa recorreu, o Ministério Público não recorreu. A defesa recorreu de modo que, em sede de contrarrazões recursais, o promotor eleitoral ele deu parecer pelo provimento parcial do recurso para que o crime de uso de documento falso fosse absorvido pelo crime de inscrição fraudulenta. Porque entendeu, e no ponto de vista desta corte, acertadamente, porque a corte acompanhou o relator neste momento, entendeu que o crime de uso de documento falso era um crime meio e, por isso, ele deveria ser absorvido pelo crime de inscrever-se fraudulentamente como eleitor.
o parecer, então, foi pela condenação por um único crime, que é de inscrição fraudulenta atentado. Muito bem. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em um substancioso parecer, como costumeiro do Dr. Pedro, concordou em parte com o parecer do Ministério Público de primeiro grau. Por quê? Porque o Dr. Pedro entendeu que realmente não havia concurso formal, mas entendeu que o crime mais grave, que era o crime de uso de documento falso, deveria absorver o crime mais grave, que era de uso de documento falso, deveria absorver o crime de inscrição fraudulenta de eleitor. Sobreveio o julgamento e esta corte deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a prática do crime tentado de uso de inscrição fraudulenta de eleitor. O que restou assentado naquela oportunidade? Que não importa se é crime mais grave ou crime menos grave, o que deve ser aferido é o ânimo, a intenção do agente, tanto que a súmula do STJ, que trata de absorção do crime de estelionato pelo crime de falsidade, quando ela se exaure, né, no próprio estelionato, ela trata de um crime menos grave absorvendo um crime mais grave. Então, o que vale no direito penal, sob pena de responsabilidade objetiva, é o ânimo da intenção, e se entendeu, portanto, de condená-lo com a absorção do crime menos grave pelo crime mais grave de inscrição fraudulenta de eleitor. Sobreveio os embargos de declaração, porque naquela oportunidade eu assentei que havia prescrição da pretensão punitiva retroativa, porque a pena foi diminuída de 2 anos e alguma coisa para 6 meses. No entanto, com razão, doutor Pedro, porque haveria prescrição se a pena fosse mantida, porque não houve recurso da acusação. Mas, no entanto, como a pena foi diminuída, o interesse recursal do Ministério Público persistia, então nós não poderíamos falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa. Por essa razão, eu dei parcial provimento aos embargos. Um outro ponto do doutor Pedro, assentado, foi que essa corte não poderia reconhecer a tentativa no crime de inscrição fraudulenta, porque esse crime era formal. Eu assentei que, na hipótese dos autos, duas coisas. Primeiro, que o Ministério Público não recorreu da sentença. Então, nós não podemos reconhecer um crime consumado quando o Ministério Público não recorreu da sentença, sob pena de reformar-se impérios. O Ministério Público não pediu isso, inclusive nas suas contrarrazões recursais. Ele pediu que fosse reconhecido o crime tentado com absorção pelo consumado. E, no segundo ponto, eu assentei que, na hipótese deste crime de inscrição fraudulenta, eu entendia que havia possibilidade dele ser um crime, muito embora ele fosse um crime formal, que não necessitasse de um resultado naturalístico para a consumação, havia possibilidade dele ser tentado, porque a inscrição fraudulenta, a doutrina modernamente chama de alistamento eleitoral. Né? Hoje em dia, não só a moderna doutrina, o próprio tribunal regulamenta, como bem assentou o doutor Jacques, como alistamento eleitoral. E o alistamento pressupõe 2 atos. A habilitação do eleitor, que é quando o eleitor chega no cartório e fala: olha, meu nome é Pedro, eu vim me alistar. Então, essa é a habilitação do eleitor. No segundo momento, é o efetivo alistamento. Quando que ocorre o alistamento? Quando o eleitor preenche o RAI. Ele vai lá, preenche o RAI, Pedro João da Silva, não sei o que tá. Ele apenas, nesse caso, se habilitou. Olha, eu sou o fulano, se habilitou com a qualificação, entregou os documentos, sou fulano, etc., está aqui meus documentos, e nesse momento, por uma perspicácia da servidora, ele iniciou a execução com a habilitação, não se consumou, porque ele não preencheu o RAI, não há necessidade de deferimento pelo juiz, mas há necessidade de preenchimento. Então, entendi que, como o alistamento, que é a inscrição, pressupõe 2 momentos distintos, que é a habilitação e a efetiva inscrição, que o crime se deu na forma tentada, tanto quanto pedido pelo Ministério Público, na denúncia, quanto nas razões e no parecer em segundo grau. Por essas razões, senhor presidente, eminentes pares, eu dei parcial provimento ao agravo apenas para afastar a prescrição da pretensão punitiva. O doutor Jacques ficou na dúvida, pelo que eu me lembro, porque se falou sobre um precedente da relatoria de Sua Excelência, então ele ficou na dúvida e pediu vista dos autos. E faz tempo, mas eu me recordo
porque eu conversei algumas vezes com o Dr. Jackson sobre o caso, e aí nesse período de vista dele, nós fomos trocando algumas ideias e foi me reforçando na cabeça esses fatos. Então, em substância, eu acho que é isso, Dr. Jackson, o senhor que estudou por último o processo, mas me parece que a questão fática posta e jurídica é essa. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Senhor presidente, só complementando, presidente. Pegando um gancho no que o Bruno falou, eu no começo, eu até ventilei a possibilidade de não existir crime antes de ler a resolução. Mas depois que eu li a resolução do alistamento eleitoral, ela é bem clara, dizendo o seguinte, que o eleitor, ele chega com os documentos para se alistar. A chefe de cartório, ela vai preencher o RAI de acordo com os documentos apresentados por ele. E na presença dele, ela preenche, complementa as informações e imprime o RAI. Ou seja, a partir do momento, eu entendi que a partir do momento que ele entregou os documentos lá, ele iniciou a execução. Entendeu? Isso porque está de acordo com a resolução, é bem clara nesse sentido. Por isso que eu, antes do Dr. Bruno deu pedir vista, eu estava com essa dúvida, talvez, de nem ter cometido o crime de alistamento. Até porque há entendimentos até, o Dr. Bruno até mencionou, talvez não tenha mencionado, aliás, não mencionou, que além da entrega do documento, preenchimento do RAI, assinatura do RAI, algumas correntes entendem que precisavam do deferimento do juízo para que consumasse o crime. Entendeu? Então, é muito controversa essa matéria, é difícil, nem o Tribunal Superior ela é pacificada. Tá? Só isso. Obrigado. Bom, em essência, Vossa Excelência, doutor Jacques, está acompanhando o voto do relator, né, para dar parcial provimento, apenas para afastar a questão da declaração da prescrição retroativa que fora consignada na origem, no voto, no acórdão de origem, não é isso? Isso. Tá. Como vota, doutor Iari? Pois não, doutor, você vai falar sobre a discussão sobre o crime, me permite, não formal. Discutir. Realmente é uma discussão homérica sobre essa situação. Não adentrarei nesse mérito, presidente, de maneira alguma. Na verdade, apenas gostaria de fazer breves referências, porque o doutor Bruno, em sua exposição, e afinal também muito bem detalhada, enfim, como todo o trabalho também de sua excelência, apenas foi mencionado sobre a tese do Ministério Público da reformatio impejus. Mas, em verdade, o que o Ministério Público pede, no caso, é uma interpretação desses fatos apenas, né? Eu creio, e apenas esse o destaque, que o critério para definir se é reformatio impejus ou não é a pena aplicada em primeiro grau, e isso não haverá nenhum tipo de majoração. O que se pretende é uma emendatio libelli em instância revisora, né, recurso ordinário, efeito devolutivo. Então, sem qualquer alteração ou acréscimo de fatos, apenas dando a interpretação a esses fatos. Então, é por isso que, enfim, só a esclarecimento, na tese do Ministério Público, isso não incorreria em reformatio impejus, tanto que, se entendesse que assim incorresse, o Ministério Público jamais o pediria. Então, agradeço a oportunidade, senhor presidente. Agradeço a intervenção, doutor Pedro. Doutor Iali, Vossa Excelência já votou? Não. Não. Então, Vossa Excelência, doutor Iali, por favor. Olha, eminente presidente, eminente relator, eminente primeiro vogal, eu vi atentamente o voto vista, bem como o doutor Bruno também explicou nos detalhes realmente o que acontecera. Bom, eu fiquei em dúvida, mas eu quero votar agora, e eu só acho que a conclusão, senhor presidente, chegou no mesmo fato, mas com caminhos diferentes, né? O senhor colocou aí que dando parcial provimento, né? Eu penso que o doutor Jackson, no meu entender, ele abriu uma divergência em relação ao fato em si. O senhor entendeu? Então, eu acompanho o voto do Dr. Jackson,
peço vênia ao doutor Bruno da maneira, apesar da mesma conclusão no final, mas o doutor Jacques foi por um outro caminho. E dessa forma eu acompanho o voto do doutor Jacques Coutinho. É como voto, excelência. De qualquer maneira, o resultado é pelo parcial provimento. É não é isso? Pelo parcial provimento. Tá. Afastar apenas a questão da prescrição retroativa reconhecida no acordo de origem. Tá. Desembargador Sebastião Barbosa. Senhor presidente e ministros pares, nós estamos diante de um curso de um rio que o destino é o mar. Num determinado momento, um braço desse rio sai do leito para reencontrá-lo na chegada. É o que aconteceu, eu estou de acordo com o relator e com as achegas do doutor Jacques Coutinho. Senhor presidente, me permite, senhor presidente, rapidamente, não houve divergência, tá, senhor presidente? O doutor Jacques, não é o doutor Jacques, o doutor Jackson acompanhou meu voto, ele fez algumas considerações que ele fez acerca da dúvida que ele teve ao pedir vista, mas ele chegou à mesma conclusão, não é isso, doutor? É isso, exatamente. A melhor informação metafórica foi exatamente essa que o desembargador Sebastião colocou. Se achegou ao mesmo lugar, mas em momentos eles abriram um braço para chegar à mesma conclusão. Exatamente. Obrigado, doutor Iari, obrigado, doutor Sebastião, doutor Jacques, senhor presidente, pela oportunidade. Doutor Sebastião Monteiro. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique. Presidente, eu vou fazer vista desses autos. Então, fica adiada a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista do quinto vogal, doutor Fábio Henrique. É o resultado que proclamo neste momento. Temos um último da pauta aqui, que é da relatoria do doutor Jacques Coutinho. Trata-se de um embargo de declaração. É o 2.2, aqui é processo físico. Como dito, é um embargo de declaração, um recurso eleitoral na representação sob pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa sem prévio registro da 20ª Zona Eleitoral, Várzea Grande, eleições de 2016. São embargantes Alain Renner Tavares e William Sidney Araújo de Moraes. Embargado Coligação para Avançar e Melhorar, e também embargado Lucimar Sacre de Campos. Não há manifestação ministerial. Passo, então, a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, cuida-se de embargos de declaração oposto por Alain Renner Tavares e William Sidney Araújo de Moraes, quanto ao acordo 27007, julgado em sessão plenária do dia 30/10/2018, que por unanimidade negou provimento ao recurso interposto. Vou pedir para não ler o acordo. A emenda. Sustenta os embargantes que o venerado acordo incorreu em omissão, bem como premissa equivocada. Alegam ainda que o acordo foi omisso ao desconsiderar a prova testemunhal extraída dos autos de Diego Gonçalves de Souza, uma vez que as declarações feitas por esse depoente traziam evidências nas quais isentariam qualquer responsabilização do embargante Alain Renner Tavares ante a representação suscitada pelo embargado. Amparados nesses argumentos, requerem conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para reconhecer a adoção de premissa equivocada, assim como para sanar a omissão, para, se for o caso, empregar efeitos infringentes e afastar a penalidade imposta. É o relatório. Não há emissão de parecer, doutor Jacques. Retorno, então, a palavra. Senhor presidente, eu vou ser bem sucinto. Aqui eu estou rejeitando os embargos, haja vista a tentativa de rediscussão de matéria, tá? Houve o acordo embargado, ele discutiu todas as matérias ventiladas, e também a questão do pré-questionamento já é o artigo 1025, ele já traz a questão do pré-questionamento ficto, né?
Então, não há, já basta ele alegar nos embargos de declaração, que são manifestação do tribunal nesse sentido. Com essas considerações, estou rejeitando os presentes embargos de declaração opostos por Alan Renner Tavares e William Sidney Araújo Moraes. Como voto? Presidente Pares, algum voto em sentido contrário com relação a essa rejeição? Então, proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do relator. Bom, nós temos nossa pauta, apenas esse é o último. Eu não tenho que... Queria fazer só uma referência, antes de encerrar a sessão, que na próxima quinta-feira nós teremos aqui a cerimônia de posse do Dr. Gilberto Busic, que vai ser o novo membro titular da nossa Corte Eleitoral. E de forma que eu iria fazer algumas referências aqui à situação do Dr. Iali, que me parece que seria a última sessão dele, mas há aqui um pedido de vista do Dr. Fábio Henrique, e eu indago porque nós teríamos ainda a sessão de quinta-feira e também as sessões da semana que vem, né? Porque, se eu não estou enganado, o mandato de Vossa Excelência, doutor Iali, tem esse dia 24, não é isso? Então, são dia 24, hoje é dia 14, não é isso? Nós teríamos aí a sessão de quinta-feira e também as sessões da semana que vem. De forma, doutor Fábio, se Vossa Excelência tiver possibilidade de trazer esse voto vista nessa semana ou ainda dentro do prazo do mandato do doutor Iali, nós teríamos ainda uma outra participação do doutor Iali. Então, eu indago se é possível até a semana que vem, Vossa Excelência, trazer esse voto. Caso contrário, nós faríamos aqui a despedida ainda, embora que meio simbólica, né, meio virtual aqui, do doutor Iali, da nossa Corte Eleitoral. Eu indago, então, doutor Fábio. Pois não, presidente, sem dúvida. Eu não prometo para esta próxima quinta-feira, porque eu também estou preparando a minha sessão da turma recursal da Justiça Federal, mas que vai acontecer na sexta-feira. Então, na segunda-feira da semana que vem, eu já vou ter a oportunidade de examinar esse processo, e embora ele seja físico, né, salvo engano, eu só quero examinar mesmo os argumentos, não preciso examinar exatamente os autos, né, e estudar a questão. Então, acredito que na terça-feira eu consigo já trazer esse voto. Agora, de todo modo, na quinta-feira ainda vai estar dentro desse prazo, né? Eu digo na quinta-feira da próxima semana, mas eu acredito que já na terça-feira eu consiga trazer, sim. Bom, assim então que Vossa Excelência disponibilizar o voto para inclusão em julgamento, né, ele vai ficar adiado, né, aguardando a manifestação de Vossa Excelência, a nossa diligente equipe do Tribunal Eleitoral vai fazer então a nova convocação do doutor Iali, de forma que então nós não seríamos a última participação do doutor Iali, vai ainda ficar para a semana que vem. Então fica aqui só esse registro. Não há nada mais havendo, eu dou por encerrada a sessão, agradecendo então a participação de todos. Tenhamos todos um bom dia.